fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado canta. Do outro Queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração e na vida da sua família. Desejar a você uma boa noite nesse domingo. E eu quero orar pedindo a graça do Senhor para a sua vida, para você que está saudável, ou para você que está enfrentando alguma enfermidade, alguma doença, ou na sua família. Santo Deus, graças te damos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revela através de sua palavra, porque Jesus tem o poder de tirar os nossos pecados, de nos salvar do poder do pecado. O Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, para tirar os nossos pecados. Senhor, quero rogar a Ti pela vida dos meus irmãos e amigos
e por todas as pessoas que nos escutam nessa ocasião. Pedir pela saúde física, emocional e espiritual. Se algum irmão está saudável, nós te agradecemos por isso. E se uns estão enfermos ou com a sua família enferma, pedimos as ricas bênçãos do Senhor, de cura, de libertação, de restauração da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que o Senhor fale ao coração das pessoas que nos ouvem, e ao nosso coração ministre a palavra, a verdade, para que a verdade seja ministrada aos corações. Que o Senhor venha quebrar os grilhões, a incredulidade, a rebeldia, a vida divorciada de Deus, que caiam por terra os inimigos do Senhor. Que a tua palavra tenha a ação de entrar no coração da pessoa que nos ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós queremos proferir uma palavra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do 23 ao 27, versículo 23 a 27. Nós estamos começando uma série que trata das curas, dos milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar de um episódio em que Jesus se encontrava no dia de sábado, numa sinagoga, um lugar de culto, né, uma congregação, onde se reunia um grupo de pessoas para adorar a Deus, para ler a lei e para fazerem oração. E nós vamos ver que no desenrolar dessa reunião, acontece uma manifestação demoníaca na vida de um senhor lá que estava na reunião. E hoje queremos então falar para vocês desse Jesus maravilhoso, que o Evangelho apresenta, o Deus poderoso, que vence as obras de Satanás, que vence a Satanás, que destrói as obras do diabo, não é? E que tem o poder de libertar as pessoas. Nosso objetivo, então, é mostrar a você, pela Bíblia, que Jesus é Deus e Ele tem autoridade, Ele tem poder, ainda hoje, para curar, para sarar as feridas e para libertar os cativos. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, como a Bíblia diz. Nós vivemos também numa luta interna, onde em cada cristão, em cada pessoa que busca Deus, ainda existe uma natureza depravada, um querer de destruição, um desejo pelas coisas que não agradam a Deus. Os instintos da gente se direcionam para coisas que não agradam a Deus. E nós lutamos então contra Satanás, que é o nosso inimigo, não é? O inimigo de toda a humanidade. Que o objetivo dele realmente é atrapalhar a obra de Deus, ver o homem abalado, ver a pessoa caída, ver a pessoa com medo, ver a pessoa sem esperança. Mas hoje o nosso objetivo aqui é mostrar que Jesus pode resolver o problema espiritual, seja seu ou de sua família. Se existe alguém que vive com medo de demônios, que vive vitimado por alguma doença, por alguma opressão, por alguma aflição, e você vê que existe algo espiritual nisso, saiba que Jesus pode libertar você, e curá-lo, e restaurar a sua sanidade. Então, queridos, o texto sagrado, ele diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 23, havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele.
Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena e os espíritos impuros, ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Versículo 28. Então, muito bem. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós, durante o meu ministério, já que tem algumas décadas, eu já presenciei algumas cenas de pessoas oprimidas ou possuídas por Satanás, por espíritos, né? E é algo muito deprimente, né? Algo constrangedor, é algo que desafia a razão. Há pessoas que preferem dizer que não acreditam que um ser humano possa ser atacado por Satanás, ou que ele possa oprimir ou possuir alguém. Mas a Bíblia narra vários milagres de Jesus, né? Dos 35 milagres de Jesus que os evangelhos narram, 20% desses milagres foi de libertação. Pessoas que se manifestavam com espíritos imundos que não suportavam a presença de Jesus. Então eles gritavam, eles convulsionavam, ou então eles iam em direção a Jesus e aos seus discípulos. E eles gritavam, e interessante que eles sabiam quem era Jesus. E até eles falavam a realidade: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, por que você veio nos atormentar? Comentaristas dizem que, na verdade, o que os demônios queriam era confundir as pessoas. Tipo assim, olha, esse espírito aí sabe quem é ele, né? Ou até querer confundir o próprio Jesus, de dizer que porque parecia que o demônio estava falando a verdade. Ele não estava dizendo nenhuma mentira, mas ele queria confundir para dizer, ó, somos todos da mesma fonte. E o interessante é que Jesus não deixou que ele continuasse a falar. Pelo contrário, Jesus disse, cala-te. E depois Jesus disse, sai dele. Ele não ficou entrevistando o demônio ou os demônios, perguntando coisas para chamar a atenção do povo. Não fez entrevista, não. Ele mandou o demônio se calar e sair daquele homem. Nesse texto que a gente leu, Jesus é apresentado, meus irmãos, como o profeta verdadeiro, como o santo de Deus. Ele ensinou através de palavras e atos, né? O texto aqui fala que lá em Cafarnaum, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. As sinagogas, elas surgiram no tempo do cativeiro. Os judeus começaram a se reunir em pequenos grupos, como se fossem congregações. Eles não tinham mais o templo, porque havia sido destruído. Então eles começaram a se reunir em pequenos grupos, assim, tipo em bairros, né, em lugarejos. E eles liam a lei, e eles oravam e adoravam a Deus. A sinagoga, ela tinha um oficial, um rabino, que era responsável por ela, né? Outro para a limpeza e organização dos cultos, né? Havia toda uma organização para elas funcionarem. E o texto diz que Jesus ensinava ali na sinagoga.
Sempre que Jesus e os discípulos, depois, no desenvolver do ministério, da história da igreja, eles chegavam num lugar, eles iam logo na sinagoga. E eles proclamavam o evangelho do reino de Deus. O texto diz que as pessoas se maravilhavam com o ensino que saía da boca do Senhor. E por quê? Porque o evangelista diz que ele ensinava com autoridade. As pessoas sentiam a presença do Senhor nas palavras de Jesus, sentiam vida. Não é? Quando a gente ouve alguém falar, inspirado pelo Espírito Santo, a gente sente aquilo. Meu Deus, que coisa fantástica, eu estou amando essa palavra, que bom, e a gente sente que Deus está falando ali. Então era isso que Jesus passava para as pessoas. Então, através das suas palavras e dos seus atos, Jesus mostrou ter autoridade, quer dizer, vinculação com Deus, sintonia com Deus. Deus falava através de Jesus. Havia plena comunhão entre eles. E havia uma diferença entre Jesus e o ensino dele e os dos escribas. Os escribas, eles ficavam apenas repetindo a lei, repetindo conceitos, mandamentos, ordens, exigências. Não, Jesus trazia uma palavra viva, uma palavra do dia a dia, uma palavra que podia mudar a vida das pessoas, impactava a vida das pessoas para melhor. E as pessoas começaram a ver a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. E então, é isso que a gente observa, que Jesus, ele mostrava a autoridade, ensinou através de palavras e atos. E ali naquela ocasião, Jesus então, todos ficaram ali impactados, porque um homem, de repente, convulsiona, cai no chão e grita palavras dizendo, Jesus, né? Olha, ele fala assim, Nazareno, vieste para destruir-nos, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Ainda hoje, queridos, Jesus Cristo, ele tem poder e autoridade para salvar você, para salvar os pecadores, para libertar e curar, mediante a ação dos que também já foram libertos pelo poder do Evangelho de Deus. Então hoje, ao ouvir a palavra da pregação, ao ouvir o Evangelho da salvação, crendo nele, né? Então nós somos impactados pela palavra e o Espírito Santo revoluciona a nossa vida e nós conseguimos crer. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, talvez alguém pergunte assim, qual seria o maior milagre que podia acontecer hoje aqui em Camusim, ou no Ceará, no Brasil ou no mundo? As pessoas prontamente, certamente vão dizer, a cura desse vírus, né, da Covid-19. Ou alguns poderiam dizer a cura da AIDS ou do câncer. Mas, queridos, há algo pior que a Covid-19. Será que você pode me, pastor, pior do que a Covid? Pior do que o HIV? Pior do que os inúmeros tipos de câncer? Sim. A vida separada de Deus, a vida divorciada de Deus, a vida entregue ao pecado, uma pessoa escrava dos seus instintos, uma pessoa debaixo da ação de Satanás, uma pessoa perdida em seus vícios e pecados. Isso é pior do que o vírus, porque uma das coisas essenciais ao ser humano é que nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para dar glória a Deus. A gente foi criado para adorar a Deus. Qualquer coisa menos do que isso não nos satisfará.
A gente foi criado para viver em harmonia com o Criador. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele nos separou de Deus. E ele, então, nos trouxe a morte espiritual. Toda pessoa que nasce nesse mundo já nasce morta espiritualmente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é separação de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Evangelho, ele serve, ele mostra por que é que a gente precisa de Deus, de salvação, de Jesus Cristo, de libertação. Porque Jesus veio tirar os nossos pecados. E o pecado é a coisa mais danosa que existe no universo. Ele traz males físicos e males espirituais. E ele traz também problemas em toda a natureza, no clima. O pecado afeta todas essas questões da existência humana. Mas ainda hoje, Jesus Cristo tem poder e autoridade para salvar, para libertar e curar pessoas, mediante a ação dos que creem, mediante a palavra da verdade, o poder do Evangelho de Deus. Então, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o texto. Em primeiro lugar, a gente vê que os milagres, eles confirmam a palavra de Jesus. Jesus estava ensinando, e ao mesmo tempo ele estava ali praticando o que ele estava ensinando, e as pessoas estavam vendo o resultado. Jesus disse para aquele grupo de pessoas de sua época, para os que o ouviram, ele disse: o reino de Deus está próximo. E ele anunciou essa proximidade do reino de Deus. E essa proximidade do reino de Deus, Jesus também demonstrou através de milagres e curas. Mas o maior milagre que pode ocorrer na vida de uma pessoa é ela nascer de novo. Engraçado que a regeneração, a mudança de vida interior, ela só ocorre pela influência do poder de Deus, do Espírito Santo. Uma pessoa não consegue nascer de novo pela sua própria vontade. Ela não pode mudar o seu caráter, a sua natureza pecaminosa, se não for pela influência do poder e da graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, que produz fé e arrependimento. Então, quando alguém chega com problemas espirituais para falar comigo, a primeira coisa que eu tento mostrar a essa pessoa é que existe uma guerra dentro dela, naquilo que ela acredita, da mentira contra a verdade. Muitas vezes as pessoas têm suas crendices, a cultura religiosa misturada, várias religiões. A pessoa aceita um pouco do catolicismo, um pouco da Umbanda, um tanto do candomblé, outro do espiritismo, mistura também com aquilo que aprendeu nas igrejas evangélicas. Isso vira uma salada intragável, porque a pessoa não se aprofundou em nada e não experimentou, na verdade, Jesus Cristo, salvando sua alma e perdoando seus pecados. Então, esses conceitos religiosos, a gente observa que eles geram na pessoa medo, confusão, insegurança. Então, a primeira coisa que nós fazemos é mostrar a essa pessoa: olha, essas coisas que você acredita aí, não estão de acordo com as Escrituras Sagradas. A gente também faz um inventário, a gente faz perguntas para saber que tipo de vivência essa pessoa teve com espíritos, com práticas de bruxaria, de feitiçaria, e com crenças e conceitos contrários às Escrituras. Uma das coisas que as igrejas evangélicas
sérias, né? Primeiro vamos falar disso. Comprometidas com a Bíblia, elas ensinam o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o que tiver contrário às Escrituras é mentira. Pode até parecer muito verdade, funcional na vida de algumas pessoas, mas o que importa é o que está nas Escrituras. Então, a coisa mais importante para alguém que está vivendo com medo de demônios, ou atacado por demônios, ou por crenças nessas coisas, de visagens, de espíritos querendo dominar a sua família, a sua vida, e tirar a sua paz, é essa pessoa ser confrontada com a palavra da verdade e se render a Deus. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que a confirmação da proximidade do reino de Deus, Jesus ensinando a palavra e depois libertando aquele homem, isso revela a autoridade de Jesus. Jesus disse assim, quando ele foi assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus falou para os seus discípulos: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, irmãos, Jesus é onipotente. Ele tem todo o poder para libertar a sua alma, para transformar você, para curar você, para salvar você, para mudar você, a sua vida, dessa vida que você vive agora, oprimido, com medo de demônios, com várias superstições. O Senhor pode libertar você disso, porque Jesus tem autoridade para libertá-lo. A outra realidade que a gente pode falar aqui é que, baseado nesse texto, é que nós vivemos num mundo onde há gente doente e possessa. Falta a muitos a sanidade, não é? Interessante que Jesus, ele restaura nos que creem a sanidade. Muitas vezes uma pessoa vivia mergulhada no álcool, nas drogas, vivia uma vida completamente desregrada, mas ao receber a Cristo, essa pessoa abusa essas coisas, ela passa a ter nojo daquele tipo de comportamento que ela teve. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração operada pelo Espírito Santo, ela faz a gente viver no mundo, mas não viver escravizado pelas práticas pecaminosas do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, vem do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o crente, o cristão comprometido com Deus, ele vive essa realidade de ser liberto, de ser curado, de deixar de ser doente. E se espíritos possuíam a vida de alguém e oprimiam essa vida, mediante a palavra de Deus, essas pessoas podem ser libertas, não é? Eu já costumo falar que eu encontrei certa vez um senhor que tinha feito um pacto com Lúcifer, e foi uma das coisas mais assim que me impactaram, porque eu nunca tinha visto alguém com um corte no braço, com uma marca, um L, e essa pessoa tem entregue o seu sangue para Satanás num pacto de bruxaria. E essa pessoa tinha feito isso com objetivos claros de enriquecimento fácil, de promessas que essa bruxaria ou esse bruxo lhe fez. E essa pessoa estava muito oprimida e com problemas muito graves na família. E lá vou eu, a convite de uma amiga, atender essa pessoa. E eu cheguei ali no escritório dessa pessoa, e eu fui
simplesmente de ônibus, peguei 2 ônibus, cheguei muito suado ali. E depois, quando essa pessoa foi liberta e se tornou meu amigo, essa pessoa me disse que olhou para mim e disse assim: o que é que esse pobre pode fazer por mim? Porque o ser humano entregue a si mesmo, ele não vê o poder de Deus, ele vê a pessoa, né? E ele acha assim: essa pessoa vai me curar, essa pessoa pode resolver o meu problema. Mas ele olhou para mim com desdém. E ali, em menos de meia hora, para a glória do Senhor Jesus, porque em mim mesmo não existe bem algum e nem poder algum, não é? Ali, o Senhor me deu graça, eu falei com aquela pessoa, e aquela pessoa estava tão aflita, que ele me disse o problema dele, disse como é que tinha se tornado escravo naquela situação, e o que o diabo estava fazendo em sua vida. E ele perguntou: o que é que você pode fazer por mim? E eu falei para ele: eu não posso nada, mas Jesus pode. A mesma coisa eu lhe digo hoje: eu e outro líder religioso, padre ou pastor, não pode fazer nada por você, mas Jesus pode. E ele disse: o que é que eu devo fazer? Eu disse: se ajoelhe e ore, se entregando ao Senhor, e se você quer ser liberto, você tem que renunciar a esse pacto que você fez. E ele me disse, ele me perguntou: e o diabo, ele não vai me matar não? Eu disse: Jesus não vai deixar que ele lhe mate. E prontamente ele se ajoelhou, e nós oramos ali a oração do pecador, eu mandando ele repetir: Senhor Jesus, né, eu fiz ele dizer: eu reconheço que sou pecador, eu preciso do Senhor, me salve, me perdoe meus pecados, me liberte. Ali a gente foi junto orando, e no final eu fiz uma oração ensinando a renunciar a Satanás e as suas obras. Irmãos, aquele homem fez aquela oração de todo o coração. E ali, com mais algumas palavras, nós nos separamos, e depois ele continuou indo à igreja. E o Senhor restaurou a vida daquele homem, o libertou. E o Senhor fez a obra na vida da esposa dele, da qual ele já estava se separando. Ele salvou a vida daquele homem, Jesus salvou a vida daquele homem, salvou a vida da sua esposa, salvou a vida das suas 2 filhas, salvou a vida do seu sogro, que vivia oprimido por espíritos, salvou a família inteira. E aquele homem se tornou um pregador do evangelho, um pastor. Talvez até um dia, quem sabe se ele não estará me escutando nessa palavra, lá da casa dele. E ele pode confirmar isso. Mas, amados, depois de muitos anos, aquele homem me encontrou e ele disse: pastor, quando eu lhe vi, naquela tarde, todo suado, chegando de ônibus, da sua simplicidade, eu olhei para o Senhor e disse: o que é que esse pobre pode fazer por mim? Então, queridos, o homem, na sua incredulidade, ele só vê o outro homem. Mas há um Deus, né, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Há Jesus Cristo, seu Filho, Salvador, Redentor, Libertador, que intercede por nós. Há o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E há a igreja, o povo de Deus, que pode levar o evangelho aos seus ouvidos, ao seu coração, e você, crendo nele, tem a vida eterna. Então, o mundo está morrendo no maligno, as sociedades, mas em Cristo há vida, paz e luz. Nós não estamos abandonados à própria sorte. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo nos transforma hoje mediante o seu poder salvador,
libertador, restaurador. Certa vez Jesus leu uma profecia do Antigo Testamento, a qual dizia que ele tinha vindo libertar os cativos, restaurar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos. E quando Jesus terminou de ler essa profecia, ele disse: hoje essa profecia se cumpriu em vossos ouvidos. E ele se apresentou como aquele libertador que pode libertar os cativos, restaurar os quebrados, curar os quebrantados de coração. O que é uma pessoa quebrantada de coração? Uma pessoa quebrantada de coração é uma pessoa doída, uma pessoa entristecida, arrependida, sofrida por causa dos seus pecados. A autoridade de Jesus, ele pode então transformar a vida dos quebrantados de coração, ele pode libertar os que estão presos em armadilhas, em caminhos de morte. Ele pode mudar o teu ser. A autoridade de Jesus, revelada em palavra e ação, como igreja, nós temos a incumbência missionária de propagar os sinais do reino. Meus amados, cabe à igreja orar, cabe à igreja jejuar, cabe a mim, cabe a você que é crente, nos prepararmos com as disciplinas espirituais, para que possamos ser agentes de transformação no mundo, que possamos levar alento para as almas, consolo para os que sofrem. A igreja tem hoje a tarefa de continuar. Eu, você que é crente, nós temos a tarefa de continuar a obra que Jesus realizou nesse mundo. Qual a obra? Ensinar o Evangelho, pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, não é? E uma maneira de expulsar o demônio é confrontar os pecadores com a verdade do Evangelho. E o Espírito Santo operando a fé no coração da pessoa, ela deixa de ser escravo de Satanás e passa a ser serva de Jesus Cristo. O crente mais fraco, pela misericórdia e graça de Deus, ainda é mais poderoso do que Satanás. Claro que Satanás é invisível, a gente noutra ocasião pode falar sobre isso, mas ele seduz, ele influencia pessoas para o erro, ele induz pessoas ao erro, e a gente precisa buscar crescimento espiritual, irmãos. Porque mediante uma espiritualidade fraca, a pessoa fica aberta para ser enganada, seduzida ou influenciada para o erro, por Satanás. Olhe que o diabo tentou enganar Jesus lá na tentação do deserto, Jesus jejuando e buscando a Deus, e ele influenciando Jesus para sair do projeto divino, do projeto de Deus. Jesus o venceu pela palavra, mas Satanás usava a palavra distorcida para enganar a Jesus. Então não é todo canto onde está lendo a Bíblia e pregando e fazendo curas que eu devo acreditar que aquilo é de Deus. Eu tenho que saber e pedir a Deus discernimento para saber se aquele espírito é de Deus ou não. Eu tenho que ficar atento para ver se aquilo que estão ensinando é de acordo com a palavra, se não está havendo engano naquilo que está sendo ensinado em determinada igreja, por determinado pregador. Existem hoje os falsos, sempre houve, não é? E está em muita evidência, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos messias.
o falso evangelho, uma boa nova, onde as pessoas não precisam mais se arrepender, onde a pessoa está ali, pratica e pula e canta e pronto. Então nós temos que estar atentos a esses fatores. Se o que eu estou fazendo na minha fé, na minha religião, está de acordo com a palavra de Deus, eu preciso crescer. A Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia nos ensina a desenvolver a nossa salvação. Que você não se acomode. Que você que é evangélico, membro dessa igreja ou de outra qualquer, não se acomode a viver na superfície. Se aprofunde. Estude. Medite nas Escrituras. Pesquise as Escrituras. Seja um estudante da palavra. Seja um praticante da palavra. Ore, se santifique, se separe do mal, deixe as práticas pecaminosas, arrependa-se a cada dia, porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Concluindo, queremos que você saiba que em Cristo há vida, luz, libertação e segurança. Jesus Cristo tem poder e autoridade para nos dar a vitória sobre os nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Em Cristo podemos fazer a diferença nesse mundo sofredor. Podemos nos adequar aos ensinos do Senhor e não compactuar com a opressão, a violência ou o mal. Em Cristo nós temos a cura, a libertação da influência de Satanás. Deixamos de nos submeter ao príncipe das trevas e às suas propostas e enganos, mediante uma vida de vigilância, na prática das disciplinas espirituais do jejum, da oração, da solitude, da meditação nas Escrituras, da santidade que produz sanidade, não é? Pureza de mente. Em Cristo, nossa vitória está garantida. Você já é um vitorioso hoje, você que crê em Cristo. A você que se sente ainda presa ou preso a um sistema iníquo nessa sociedade divorciada de Deus, assuma um compromisso com Deus e se renda a Jesus Cristo. Passe a ser um participante do reino de Deus. Deixe-se dominar pela influência do Espírito Santo a cada dia e decida morrer para si mesmo um pouco de cada vez, dizendo não para o pecado, para os seus instintos. Diga sim para Deus. Ouça o Espírito Santo. Santifique-se, se separe do mal. Morra para o mundo e viva para Deus, como diz o cântico. Se entregue a Jesus maravilhoso. Abra mão das obras do diabo, práticas espirituais, crenças herdadas, né? Superstições herdadas dos seus antepassados, cultos e invocações aos mortos ou a Satanás. Abandone isso. Renuncie a Satanás e as suas obras. Deixe Deus assumir o controle de sua vida e das suas emoções. Eu quero orar por você, com você. Renda-se ao domínio do Senhor. Confesse seus pecados a Deus nesse momento. Abra o seu ser para Jesus Cristo. Tem uma passagem no Apocalipse que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oremos. Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome nesta noite e rogamos a ti que o Senhor visite o oprimido,
o aflito, o amedrontado, o inseguro, aquela pessoa que está hoje com medo, que está doente, que está atribulada de espírito, que espíritos imundos afligem essa pessoa ou a sua família, que o Senhor venha libertar essa pessoa aí em sua casa. E que você que está aí em casa ou em qualquer lugar e me escutando, faça uma oração de entrega da sua vida a Jesus, de entrega da sua vida a Deus, e que você renuncie a Satanás e às suas obras. Peça assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, limpa meu coração, e que você ore, tudo aquilo que está dentro de você lhe amedrontando, coloque diante de Deus, e diga assim, sinceramente: eu renuncio a Satanás e às suas obras. Que o Senhor tenha misericórdia de você, salve a sua alma e perdoe seus pecados. Eu quero nesse momento impetrar a bênção dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, te dê uma excelente semana na presença de Deus. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,